Oi, meus amigos, queridos inscritos, amados irmãos e irmãs que me assistem, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Danilo Sérgio, eu sou o seu crítico do GCR, informante secreto favorito, eleito e benquisto. Meus irmãos, que Deus abençoe a todos. Chegamos hoje, estamos aí no dia 2 de outubro. Já vim na sua telinha aí hoje mais cedo com o conteúdo da parte final da maior guerra de todos os tempos que estamos vivendo hoje e ainda viveremos mais um pouquinho por esses próximos meses e talvez o próximo ano, né? Mas aguardamos em si posições fantásticas do mundo referente a esse acontecimento. Eu saúdo a todos nesse sábado, né, meu irmão? Meus irmãos e irmãs que voltam para me ver e observar as notícias. Que Deus abençoe e lhe dê força e discernimento para observar esse assunto fora da bolha, fora da caixa um pouco, né? Pois hoje em dia eu com este conteúdo, né? Eu trago um conteúdo do qual eu sei que é muito enigmático, que parece ser pouco conclusivo e talvez até meio repetitivo, mas meus irmãos, eu peço que vocês observem isso da perspectiva que eu observo de todas essas inconstâncias globais que estamos vivendo. Infelizmente são momentos tristes, todas essas iminências de guerra, todos esses crashes financeiros que estão rolando nessa atualidade, são profecias que estão se cumprindo no dia de hoje. E permita-se observar, né, meus irmãos, não de um ponto de vista cético e nem de um ponto de vista talvez dogmático e religioso, mas sim, meus irmãos, fora da caixa, fora da bolha, imaginando e supondo situações das quais realmente eu acredito que são essas situações que estão rolando no mundo, né? Mas isso só se permite se você se permitir também, né, meus irmãos? Então, a palavra de hoje, né, nesse sábado, além do agradecimento a Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, a todos que me dão essa incrível força maravilhosa, né? Então deixa o like no vídeo, deixa a sua inscrição, é um prazer e uma honra poder estar compartilhando esse conteúdo e recebendo um feedback positivo e negativo de todos os irmãos e irmãs que estão aí, pois temos que ver todos os pontos de vista também, né? Aqui eu só trago o meu, mas eu convido a todos a entenderem que o YouTube é um material onde nós, e uma ferramenta, onde nós colocamos nosso ponto de vista e encontramos talvez pessoas iguais a nós de uma forma mais abundante e próspera, e esse é o meu entendimento dessa ferramenta maravilhosa que é o YouTube, e apoio qualquer pessoa que queira desenvolver um trabalho no YouTube, se precisar da minha ajuda, das minhas dicas. Eu sei que tem pessoas com trabalhos aí fantásticos e eu gostaria também que a voz dele pudesse ser ouvida muito mais do que outros canais aí que propagam outros tipos de coisa, né? A desesperança, o desamor, a falta de fé, a falta de crença. Eu aqui quero fazer um trabalho totalmente o contrário, meus irmãos. E se você achar que este humilde servo e irmão aqui é merecedor da sua inscrição, da tua visualização, do teu like, do teu comentário, o faça, meu irmão que está aí, pois isso me ajuda muito, vocês sabem, né? E o que eu pude colher, né, meus irmãos, dessas informações, deste contexto, e pedir para vocês que possam observar este contexto dessa maneira que eu trago, né? Porque eu justamente não me considero uma pessoa também inteligente, né? Um pouquinho, né? Não muito, tem pessoas muito mais didáticas do que eu no canal, que sabem muito mais posicionadas e que vêm com contextos também, das quais eu também fico pensando, nossa, porque a maior parte hoje, né, meus irmãos, nos traz notícias de algum lugar, posições, filosofias, hipóteses, e nós temos que ver tudo, pois na nossa história, né, eu poderia citar aqui vários filósofos, as pessoas que preveram o nosso futuro, que falaram coisas que aconteceram e que estão para acontecer, né?
Mas isso dividiria muito as visões de pensamento, né? E isso a gente pode até discutindo aí conforme os dias e em outros momentos, né? As filosofias e as previsões para o mundo, porque eu me baseio muito. Mas, meus irmãos, eu convido vocês a, quando tiverem algum tipo de dúvida, não recorrerem à palavra do homem, e sim recorrerem ao Deus interior que tem dentro de cada um de nós, que nos coloca em comunicação direta com o Deus Altíssimo, que é o Deus soberano e criador de todos nós. Eu acredito, meus irmãos, neste tipo de filosofia que trata tudo como um meio termo aproximativo da nossa celestial missão, né, da nossa celestial, do celestial cumprimento da nossa missão na Terra, de por que nós estamos aqui. Eu apoio isso e apoio essa visão espiritual, né? E meus irmãos, diante de todos esse caminho, né, que eu tenho, e com essa visão de vida que já tinha alguns anos atrás, é que pude estar no meio de situações que me levaram a essas operações mundiais, né? Eu, acreditem ou não, né, meus irmãos, eu acabei fazendo contato nos Estados Unidos, tenho contatos no Iraque, que informam, né? E, aliás, todos podem ter esses contatos também, pois eles também falam abertamente. Eu tive uma destreza de fazer uma comunicação maior com essas pessoas, ver se essas pessoas eram acessíveis, né? E recolho algumas informações semanalmente que elas me passam, né? E também busco a internet como fonte de pesquisa e meios de informação, né? Concatena as informações e aí nós tiramos um epílogo, né? E fazemos a nossa epifania. Mas, meus irmãos, eu espero que todo esse conteúdo que eu esteja trazendo para vocês seja bom e seja de alguma maneira útil, né? E eu digo que eu me faço à disposição sempre que for possível, né? E justamente por caminhar esse caminho já há muito tempo, é que eu pude conhecer e eu conheci isso de uma outra maneira, né? Infelizmente, muitas coisas se ramificaram, né, meus irmãos, e hoje em dia há assuntos e contra-assuntos sobre as operações mundiais, né? Mas o que eu acredito que estará acessível para todas as pessoas em breve, e todas as pessoas, visto esses últimos acontecimentos globais, se ainda não se inclinaram de alguma maneira que o que nós estamos passando não é normal, já foi previsto e que as coisas estão acontecendo diante do nosso próprio nariz, meus irmãos. Então vamos nos atentar a estes acontecimentos. Eu trago o conteúdo referente ao Global Currency Reset e ao devido lançamento desses fundos, né, de reavaliação de moeda e tudo. Eu não acredito que isso é mentira, eu acredito que isso é verdade. E na verdade, existem vários canais que me tornam cada vez mais à prova de que isso vai acontecer, e é por isso que eu venho falando. Então eu não dou ouvidos a ditas coisas que querem só ganhar audiência na internet, falando mal das pessoas, colocando umas pessoas contra as outras, dividindo as pessoas muito mais do que hoje nós não precisamos. Hoje é uma divisão. Aqui no meu canal eu quero encontrar pessoas de todos os lados, mas todas as pessoas que venham de bem, né, meus irmãos, que venham na paz, que venham buscando uma reconstrução, não uma desconstrução, né? Até porque nossa vida caminha para a construção. Quem trabalha para uma desconstrução, seja de qualquer coisa, né, ela vai acabar colhendo isso. Então, meus irmãos, dessa forma, né, que eu costumo reger minha vida, conheci isso, passei a estudar, né, me envolver e julgo ser real estes acontecimentos. Então peço a todos vocês que forem ver algo que deturpe a cabeça de vocês como forma de apenas audiência, vejam se este conteúdo é merecedor daquele tempo que você tem precioso e que já custou 9 minutos, 10 minutos quase do que eu estou falando para você, meus irmãos. Se tempo é dinheiro, se time is money, né, como eu falo, information is money too. Se tempo é dinheiro, informação é dinheiro também.
E conteúdo, riqueza, talvez até enobrecimento espiritual através de uma palavra é também o que eu procuro passar para as pessoas. E muito obrigado a quem me apoia, meus irmãos. Que Deus abençoe vocês grandemente. Eu sei que eu tomo um tempo do meu vídeo falando essas coisas, mas eu sinto que às vezes o que eu tenho no meu coração eu gosto de transpassar e eu vou aproveitar porque às vezes pode não servir para muitas pessoas, mas se servir para uma apenas, meus irmãos, eu já me sentirei feliz, grato e darei glórias ao meu Deus por ter ajudado pelo menos uma pessoa. Eu acho que é assim que eu tenho vivido e vou viver essa minha filosofia de vida, meus irmãos. E sem mais delongas, um abraço para o nosso amigo do canal Tudo Sobre as Operações. Parabéns, viu? Nossa, eu sonho em trilhar o mesmo caminho e poder utilizar o YouTube como fonte, né, de disseminação de informações e tudo. E o canal dele é um extremo, como se diz, exemplo, né? Imparcialidade, ou talvez tenha tomado um outro caminho, mas somos todos parceiros de trabalho, né? E é um trabalho, não é mesmo? Meus irmãos, voltando aqui, né? Vamos lá. O que eu pude colher nessa sexta-feira à noite e nessa manhãzinha, né? Dessa sexta-feira à noite e nessa manhã de sábado, meus irmãos, é o seguinte. Todos estão lotados e mesmo alguns deles que não têm novidades, muitas vezes diz que é só essa semana que está chegando. A ação será eliminada e o fracasso dos Estados Unidos será o encobrimento. Os determinados pacotes iniciais dos FIPs devem receber suas notificações vindas através de Dubai 2, que deve ser liberado para liquidez. Rezo para que assim seja, estamos todos tão cansados. E damos graças a Deus por essa bênção. Vamos usá-la como bons administradores do planeta. Este é um dos artigos mais importantes desta noite. Desde o Iraque, hoje, seus tribunais determinaram que é legal realizar todas as transações de petróleo em dinares iraquianos, em vez de petrodólares. Isso foi enorme. Além disso, salários e impostos serão pagos em dinares iraquianos. Essa é uma chave de pena apoiada pelo governo, o sistema judiciário e seus bancos. Estamos sendo solicitados a saber como relacioná-la como o último artigo do Iraque, do qual está se desassociando do dólar americano e vai querer flutuar, o dinar. Bom, meus irmãos, eu trago as notícias referentes ao Iraque, petróleo e dinar, porque isso é comum na cadeia mundial afetar a cadeia mundial, perdão. Então, meus irmãos, o que eu digo, né? Vendo as posições do Oriente Médio, é que vamos saber também o start do real momento em que isso vai acontecer. É por isso que eu trago essas notícias, né? Também referente ao Iraque e ao petróleo. Seguindo, todo o lado militar está em alerta por conta dos cartéis bancários em todos os países. Estamos trabalhando duro para evitar que as 32 alianças militares nacionais intervenham e parem a agenda do despovoamento que está relacionada com a restauração do sistema financeiro. Toda vez que o dinheiro do Estado profundo torna-se endividado, é importante ressaltar que eles criam guerras. Manter sociedades em crescimento, é por isso que as guerras são criadas cada vez que seus sistemas financeiros começam a entrar em colapso. Foi uma reunião de 17 países que hoje conta com 140 países. As figuras que se movem no local são o exército de campo, em botas de tierra, o sino que o exército controla a propagação de Estelar e QFS, Força Espacial, bem como a inteligência militar no Arizona. As guerras foram vencidas e travadas para controlar o cielo. A nova aliança global, também chamada de White Hats, inclui os 17 países: Austrália,
França, Hungria, Alemanha, Polônia, Romênia, Espanha, Holanda, Noruega, Rússia, Finlândia, Suécia, Dinamarca, Croácia, Canadá, Coreia do Norte e Estados Unidos. O comandante supremo da aliança, dizem rumores, que é o presidente Donald Trump. A maior operação militar da história do planeta tem um lugar em todo o planeta. Em Siqueira temos a menor ideia do que está acontecendo nos bastidores nesse momento. A guerra contra o mal é 10 vezes maior do que a Segunda Guerra Mundial. A única maneira são os exércitos. Somos obrigados a manter a linha e energia positiva da oração. Bom, meus irmãos, visto que possa gerar algum tipo de dúvidas, né? Às vezes as pessoas me perguntam o que são esses partidos da aliança. São partidos militares no mundo inteiro, né? Contam com mais de 200 ordens militares, né? Entre todos esses países que eu li. Muito se diz que Trump está por trás da aliança e é o presidente supremo da aliança, mas eu tenho dúvidas de que como isso seja presidido, e os conspiracionistas, né, tendem a utilizar o Trump como um bode expiatório de muitas teorias da conspiração. Eu acredito que sim, que Trump esteja vivo nesse processo. Há quem diga que não, mas eu acredito que sim, né? E sei que sim, até porque muita coisa começou com as assinaturas dele, as posições dele nas atitudes que ele teve com o mundo, e isso é um contexto geopolítico que tem que ser analisado antes de ser discutido, né, meus irmãos? Porque muitas pessoas falam besteiras por aí e se apoiam nas teorias da conspiração, e quando você aperta o calo, não sabe nem de onde vem o amendoim que faz a paçoca, né? E aí propaga coisa e besteiras em vários outros canais. Mas, enfim. O que eu digo a vocês, meus irmãos, é que eu acredito que o Trump está por trás desse processo, sim. Há teorias que já foram ditas, por mais, olha, somente eu acredito que foi dito por uma vidente que chama Baba Vanga. Vocês podem estar pesquisando. Ela disse que presidente, naquela época, isso em 1940, 60, sei lá, ela disse que Trump seria o último presidente dos Estados Unidos. Olha só, tudo bem que eu não acredito muito nas vidências, mas, poxa, Nostradamus acertou muita coisa, essa mesma mulher acertou muita coisa, Chico Xavier acertou muitas coisas, não que eu vá pela linha espiritualista dele, né? Até porque isso deturpa um pouco a minha visão espiritual das coisas, mas enfim, ele disse várias coisas. E também foram várias coisas, várias ditas coisas. E, meus irmãos, para estar nessa visão, onde você colhe informação, não tem como você pensar dentro da caixa. Tem que sair fora da caixa e pensar, e observar. E sair fora da caixa é observar o contexto geopolítico e geoeconômico do mundo e a participação dos governos nisso também. Então, humildemente, meus irmãos, a minha opinião é que Trump também tem participação nos partidos da aliança, deva ter uma posição altíssima dentro dos patamares da aliança, né? Ele mesmo, General Flynn e alguns outros personagens aí deste RV e deste contexto do Global Currency Reset, né, iminente, e dos partidos da aliança que estão aí nesses 17 países que eu citei para vocês, né? E vamos firmes, vamos aguardando, né? Eu não sei, né? Se Trump vai voltar, será que vai voltar? Ah, mas fulano falou que vai voltar, ciclano falou que não. Ah, você é um teórico da conspiração também. Então, ó, fechou a caixa. Vamos partir para os acontecimentos, né? Agora, saindo da caixa. Bom, foi dito que o CEO do JP Morgan Chase Bank e Jamie Dimon revelou na sexta-feira que o banco de investimento multinacional está se preparando para o evento potencialmente catastrófico de que todos os Estados Unidos deixem de pagar sua dívida. De acordo com The Blaze, os comentários espantosos foram feitos enquanto os democratas buscavam uma conta de gasto de 3,5 trilhões que eles afirmam custar $0. Infelizmente, o escritório de orçamento do Congresso ainda não aprovou o projeto, mas algumas análises indicam que o projeto se tornará lei, pode acionar mais de 4 trilhões a dívida nacional. Dimon disse a haters de JP Morgan Chase Bank
e está se preparando para conduzir os negócios caso os Estados Unidos não paguem seu crédito. Uma possibilidade que prejudicaria a economia americana. De acordo com a Reuters, o maior credor do país começou a planejar como um possível default o crédito dos Estados Unidos. Afetaria os mercados de recompra de dinheiro, contratos de clientes, seus índices de capital e como agências de classificação reagiriam. Diamond disse em uma entrevista: "É como a terceira vez que tivemos que fazer isso. É um evento potencialmente catastrófico", disse ele. "Cada vez que isso acontece, ele é consertado, mas nunca devemos chegar tão perto. Só acho que essa coisa toda está errada. E um dia deveríamos ter o projeto de lei bipartidário e nos livrar do teto da dívida. É tudo política", acrescentou. Os democratas do Congresso estão lutando para encontrar uma maneira de aumentar o limite máximo para 28,4 trilhões de empréstimos do governo antes que o Departamento do Tesouro fixe meios para pagar a dívida do país. A secretária do Tesouro, Janet Yellen, disse que o Tesouro provavelmente esgotará as medidas extraordinárias até 18 de outubro. Bom, meus irmãos, novamente aí posições acerca dos bancos, já agora JP Morgan Bank, né? Chase Bank, né? JP Morgan, Chase Bank, tá nome grande para banco, mas enfim, né? Melhor que HSBC, que teve que ser resumido, né? Banco da China. Bom, meus irmãos, assim, eu trago esse contexto, né, da dívida dos Estados Unidos, porque isso vai forçar os Estados Unidos a fazer o reset, né? Então eu espero que eles façam o reset e que eles vejam que essa é a alternativa, o lastro dos ativos com o lastro tirando a moeda que é fiduciária hoje, o dólar fiduciário do petróleo, desvinculando, fazendo o dólar virar apoiado em ativos, que é ouro, prata e outros metais, vai trazer a paridade para com o mundo, vai desencadear um monte de pagamento de ações de moedas, né, de pessoas que pretendem resgatar, fazer esses resgates e essas trocas, principalmente, acredito, os títulos do Zimbábue, que são um dos mais valiosos que tem, mas carecem desse movimento para acontecer, né, meus irmãos? Há quem diga que não, eu também penso que não a certas horas, mas enfim, tudo me leva a crer que somente quando houver o lastro ouro, algumas operações serão pagas de fato, né? E é isso. Agora vamos ver. E essa crise global dos Estados Unidos, né? Vocês viram que eles já estão pensando em elevar isso no teto para 28,4 trilhões, né? O teto da dívida. Então, eu não sei se eles vão conseguir sustentar isso, né? Mas vamos observar pelos próximos dias o que os economistas irão nos falar, né, meus irmãos? Bom, tem aqui mais algumas partezinhas, né, para comentar com vocês. Estou pronto para o grande finale. Eu também. Principalmente o que temos até agora é muita atividade entre os pagadores. Houve várias reuniões, incluindo reuniões matinais em Zurique. Ainda não recebi uma atualização disso. Um dos últimos entrou em uma reunião há cerca de 3 horas e ainda não tem uma atualização. Há muita conversa acontecendo na Europa. Também estou ouvindo notícias semelhantes dos Estados Unidos em Reno, Richmond e Miami. Portanto, aguarde. Devemos ter notícias sólidas dentro de horas ou talvez já amanhã. Nos últimos dias, houve muitas viagens e posicionamento para pagadores e detentores de títulos históricos. É um momento de nervosismo, pois todos nós estamos sentados na ponta de nossos assentos. Meu Rini está adormecendo sentado na beira do maldito assento. Bom dia. São quase 18 horas no Iraque agora. Isso significa que não aconteceu hoje. No Iraque ainda estou ouvindo que eles estão planejando uma nova taxa e denominações menores antes de amanhã de manhã. Ainda é o objetivo de todos os meus contatos no Iraque. Vamos torcer para que seja isso. Frank também postou em seu canal que acha que o Iraque precisa ir até o final do mês de setembro ou destruirá as formas que desejam implementar o mais rápido possível. Isso foi postado algumas semanas atrás e vimos que foi isso que aconteceu ao final do dia 30. O dia da independência do Iraque não está chegando. Frank disse que os bancos e demais bancos ao redor do mundo estão fechados neste fim de semana. É 3 de outubro. Em 3 de outubro, também conhecido como o Dia Nacional do Iraque. O Dia da Independência é o Dia Nacional do Iraque e marca a independência do Iraque da Grã-Bretanha em 1932.
Lembre-se que o artigo de ontem no Iraque, eles agora garantiram legalmente que todas as transações sobre impostos, salários e qualquer compra de petróleo agora devem ser feitas no dinar iraquiano em vez de petrodólares. Isso é grande e vem na sequência do artigo afirmando que o GOI apoia uma taxa de câmbio flutuante para o dinar, o que significa que eles estão prontos para permitir que a taxa flutue e se ajuste. Grandes histórias no Iraque por essa próxima semana. Ainda não há notícias sobre CMKX e PPS. Ouvi dizer que o CMKX e os pacotes de prosperidade foram embora, então não esperaria ouvir nada sobre eles por alguns dias. Acho que souberemos sobre isso cerca de 1 ou 2 horas antes, no máximo, antes de obtermos as notificações oficiais, mas sim devem ir aproximadamente ao mesmo tempo. Isaac está nos dizendo que está viajando novamente esta semana para Zurique. Eu espero que ele tenha novas notícias para nós essa próxima semana. Esses determinados pacotes FIP, por que eles têm que ir primeiro? Ouvi dizer que há um período de tempo comprimido a partir de quando os FIPs e os assentamentos vão. Então, a reinicialização. Tudo dentro de algumas horas. Então, teoricamente, o FIPs vai começar antes de reiniciarmos, mas não haverá grande diferença de tempo desde o início até recebermos nossas notificações. Originalmente, poderia ter sido até 10 dias entre. Originalmente, era para ser que os FIPs fossem pagos em dinheiro fiduciário. Então, obteríamos a reinicialização e, em seguida, obteríamos CMKX e liquidações. Mas isso foi anos atrás e foi uma tomada de decisão de mudar esse processo para compactá-lo. Eles sabiam que não havia maneira de mantê-lo escondido se o fizessem de maneira geral. A China ainda não foi embora. Não tem informações de que ela começou a se mover de leste para oeste ainda. Eu verifiquei com os contatos asiáticos. Comecei a checar isso ontem à noite, mas nenhum movimento foi visto ainda. Vejo onde o Wells Fargo teve que pagar uma multa de 72 milhões de dólares ao Dodge por mexer com o dinheiro dos clientes e pensar que eles estão trabalhando na frente do RV. Temos que ter consciência que todos os bancos roubarão de nós. A diferença é os fundos que estarão em QFS. Não deve permitir que os bancos acessem de acordo com as informações. Bom, todos pensam que o RV virá antes da crise financeira. Esperamos uma grande colisão em 29 de outubro. Meus irmãos, o que os contatos bancários próximos ao centro de redenção nos dizem, envolvidos com o processo de troca e resgate nos dizem é isso, né? Mas posições mundiais são tantas que o que me vem à cabeça nesse momento, né, depois dessa leitura, é observar as posições da China, as posições dos Estados Unidos perante a dívida da Evergrande, perante a dívida trilionária do pacote trilionário que está sendo ainda assegurado pelos Estados Unidos e pelo Tesouro. Eu acredito que esse evento é movido a acontecimentos, meus irmãos, então o que temos que fazer é observar essas grandes notícias e fazer o discernimento fora da caixa para poder observar o que é possível ou não diante do cenário que estamos vendo hoje, né? Meus irmãos, um beijo no coração do seu capitão intergaláctico Danilo Sérgio. Vamos unidos, pois unidos fazemos a diferença ao infinito e além. E sempre além. Que Deus abençoe vocês, meus irmãos. Eu volto mais tarde, né, com algumas novidades do que eu puder colher nesse mundo dessas operações mundiais. Quem quiser me dar o prazer e a honra da visita, seja sempre muito bem-vindo. E fiquem todos com Deus, na bênção do nosso Senhor Jesus Cristo, sobre a unção do Espírito Santo. Não é mesmo, meus irmãos? Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Até mais tarde.